Bom, mudando de assunto, neste sábado nós levaremos ao ar uma outra matéria de interesse de toda a população aqui do Noroeste do Paraná. Você vai saber agora como teria funcionado o favorecimento da empresa Odebrecht para que ela vencesse a licitação da parceria público-privada para a duplicação dos 207 quilômetros da PR-323 entre Paissandu e Francisco Alves, PR que passa aqui pelo trecho urbano de Moarama. Neste sábado, aliás, Beto Richa, que estava em prisão temporária, foi solto. Preso nesta semana, foi alvo de duas operações. Uma por parte do Ministério Público Estadual e a outra um mandado de busca e apreensão no âmbito da Operação Lava Jato com relação à investigação da PR-323. A primeira, que resultou a prisão do ex-governador, refere-se às investigações do programa Patrulha do Campo, onde o governo alugava as patrulhas para melhorar as estradas do interior, mas elas não executavam os serviços que estavam previstos em contrato. Já a segunda, no âmbito da Operação Lava Jato, investiga o repasse de dinheiro da empresa vencedora da licitação para a duplicação da rodovia para a campanha do governador em 2014 e também o direcionamento da licitação para a empresa Odebrecht. Mas o que essas duas operações têm a ver uma com a outra? A resposta é bem simples. O delator. Em ambas as investigações, quem entregou como os esquemas teriam acontecido foi o ex-deputado federal e amigo de Beto Richa, Tony Garcia. Na matéria a seguir, você vai acompanhar como tudo teria acontecido. A reportagem é da rádio CBN de Cascavel. Em maio deste ano, uma gravação divulgada pela revista Isto É derrubou Deonilson Roldo do cargo que exercia como diretor empresarial da Copel, Companhia Paranaense de Energia Elétrica. No áudio, ele aparece conversando com Pedro Rache em 2014, que denuncia o favorecimento do grupo Odebrecht na licitação da PR-323. Roldo recebeu a visita de Rache, que confirmou ter a intenção de participar da PPP, parceria público-privada, mas o empresário recebeu a resposta de que já havia um compromisso com a Odebrecht. Em troca, a empresa fecharia o negócio de R$500 milhões para a compra de ações de uma termoelétrica na Bahia, feita pela Copel. Começava ali um dos grandes problemas do segundo mandato de Beto Richa. Antônio Celso Garcia, ex-deputado federal e ex-aliado de Beto Richa, detalhou em entrevista à CBN Cascavel como aconteceu todo este processo. Primeiro, ele contou que um amigo de infância, Reinaldo Bertin, se interessou pelo negócio com o Estado em ações de energia no fim de 2013. Como o processo era demorado, Rache, representante da empresa, ficou sabendo da obra da 323 e resolveu participar da concorrência. Mas a uma semana das propostas de preços, Roldo começou a ligar insistentemente para a empreiteira paulista. Foi quando Rache procurou Tony para saber de quem se tratava. No decorrer do tempo, o governo pretendia aqui lançar a concorrência da PPP da 323, de 7 bilhões e 200, uma coisa assim. Aí, num determinado momento, eu estava em São Paulo, o Reinaldo falou comigo, nós almoçamos junto, e eles me falaram da disposição de entrar aqui na concorrência e que eles teriam como entrar com um preço bem menor do que a Odebrecht entraria, como eles teriam entrado em São Paulo e furado a PPP da Odebrecht no Rodoanel lá, que eles teriam vencido lá, eles venceriam aqui também. Eu falei, ótimo, então participem, né? Nesse momento eles vieram aqui quando lançaram e compraram o edital. Um certo tempo depois, quando chegou uma semana, alguma coisa assim perto da concorrência, eles começaram a receber uma ligação do Deonilson na empresa, dizendo que precisava falar com eles. E ele me ligou, depois de insistentes conversas do Deonilson de procurá-lo, ele me ligou, Pedro Rache me ligou, e me perguntou, Tony, quem é esse tal de Denilson, entendeu? Eu falei, não é Deonilson? Ele falou, é Deonilson. Eu falei, Deonilson Roldo. Ele falou, isso. Ele falou, que esse cara, que apito toca esse cara aí no Paraná? Eu brinquei com ele, eu falei, o apito desse cara aqui é que ele é o governador de fato. Ainda brinquei com ele. Ah, é assim? O que ele é? Eu falei, chefe de gabinete, é o cara mais poderoso do lado do Beto. Ele falou, bom, eu não estava atendendo ele, então eu vou retornar para ele e eu vou estar aí amanhã para ver o que é.
você não acha que é alguma coisa já porque eu entrei nessa concorrência? Falei, nem imagino, nem sabia que ele estava te ligando. Desconfiado que algo estava errado, Pedro Rache procurou Tony Garcia para avisar que gravaria a conversa com Deonilson Roldo. Ele veio para Curitiba, ele chegou aqui às 11 horas, veio comigo no escritório e falou, olha, eu estou indo lá agora às 2 horas, eu marquei com ele, eu não estou confortável para essa conversa, porque será que esse cara vai querer misturar o negócio da Copel com o negócio da PPP? Eu falei, Pedro, eu não tenho nem ideia por que te chamou. Agora, você vai lá, conversa e veja tudo. Ele falou, eu estou pensando em registrar essa conversa. Eu falei, isso, faça isso, vai lá formalmente, se apresente, fala que é o Pedro e tal. Ele falou, não, eu vou gravar essa conversa. Eu peguei e falei, bom, aí você faz como você quiser. Ele saiu daqui, foi para lá, entendeu? E gravou a conversa. Voltou depois da conversa, onde estávamos aqui o Reinaldo e eu, esperando a volta dele de lá, e eu perguntei para ele, Pedro, como foi lá? Ele falou assim, falaram tudo. Eu peguei e falei assim, mas são loucos? Ele falou assim, não, são extremamente loucos. E foi aí que ele me falou. Ele me deixou ouvir na época a conversa, e eu até queria que ele me deixasse aqui, e ele relutou em deixar. Mas acabou deixando para eu poder, na hora certa, mostrar isso daí para o Beto. Mesmo contrariado, o governo do estado resolveu estender o prazo do edital em 15 dias, até que a empresa conseguisse uma carta-fiança junto ao banco, que sofreu uma pressão natural da Odebrecht para não liberar o crédito. Deonilson então teria apressado a concorrência para que ela acontecesse na data marcada. Foi quando Tony teria avisado o Beto Richa que o Grupo Bertin estava encontrando dificuldades. A partir do momento que ele não estava conseguindo carta-fiança por causa da pressão da Odebrecht em cima do Safra, isso é o que ele relatava a mim, eu fui diretamente ao Beto uma noite e falei para o Beto, o Grupo Bertin está querendo entrar aqui na PPP, eles estão falando que eles já furaram a PPP da Odebrecht em São Paulo na licitação do Rodoanel e que eles têm condição de furar aqui num preço maravilhoso, que eles estão entrando com o preço do pedágio de 4 a 4,10 e eles têm condição de entrar com 2,60, entendeu? E eles querem participar, mas estão sofrendo pressão para saírem. Ele falou para mim, se eles entrarem e ganharem com esse preço aí, para mim é ótimo, verdade seja dita. Ele falou, eu estenderia o tapete vermelho para eles, se eles fizessem essa obra para mim, por 2,60. Eu falei, ok, então eu preciso que você adie por 15 dias para ele poder participar, que isso é bom para você politicamente, é bom para o usuário, é bom para o Paraná, é um preço, é competição, é bom. Ele falou, tá bom, ligou naquela hora pro Pepe e pediu para adiar. O que foi feito, foi adiado. Depois que passaram os 15 dias e tal, eles não conseguiram a carta-fiança, acabaram por não participar da licitação. Mas ficaram, né, com o crédito de ver acontecido o negócio da Copel, que é o que o Deonilson propôs para ele. Não aconteceu. E eles aí receberam uma carta simplesmente falando que não havia mais interesse daquilo lá, encerraram as negociações, que eles já tinham até contratado due diligence para fazer auditoria nos contratos deles, na empresa, junto à ANEEL, tudo, eles cancelaram. Aí que veio a mágoa dos Bertin. Eles não sucumbiram à vontade do Deonilson deles darem cobertura aqui para a coisa, eles simplesmente não participaram. E eles acham que por eles não terem participado para dar cobertura, é que causou a ira do Deonilson, que mandou encerrar a coisa com a Copel. O ex-aliado de Beto Richa relatou na entrevista que Pepe Richa, irmão do ex-governador, foi o primeiro a ouvir a gravação e que Beto se recusou. Roldo tomou conhecimento do áudio no dia seguinte e teria ironizado a atitude da empresa. A primeira pessoa que ouviu, quando eu voltei de São Paulo com a gravação, eu mostrei pro Pepe e falou para mim ainda, puxa, era bom você mostrar isso pro Deonilson para ele parar de ficar me pressionando para que esse negócio dê a ordem de serviço para começar esse negócio, entendeu? Que tem um monte de coisa aí que eu não estou satisfeito, o Pepe falou. Eu falei, bom, antes de levar o Deonilson,
eu vou levar pro Beto. Ele pegou e falou, mas tem que tomar cuidado porque aí não vai dar tempo de você levar pro Deonilson que o Beto vai ficar bravo. Eu falei, não, mas eu vou levar, entendeu? Aquele mesmo dia, quando foi 7:45 da noite, eu fui à casa do Beto e levei para ele ouvir. Ele falou que não queria ouvir, que aquilo ia causar azia nele, que ele não queria saber de ouvir. Eu relatei para ele o que tinha fita. Eu falei que o Pepe tinha ouvido e ele falou, não, porque eu vou ligar pro Deonilson, soltou um palavrão, falando que ia ligar pro Deonilson. Eu pedi para ele 24 horas para ele fazer isso, que eu iria falar antes com o Deonilson. No outro dia, 7:45 da noite, eu fui ao Palácio, entendeu? E ainda perguntei pro Deonilson, Deonilson, você por acaso chamou alguém aqui de alguma empreiteira, alguma coisa para conversar sobre a licitação da 323? Ele pegou, falou para mim, de jeito nenhum, me negou veementemente, entendeu? Eu falei, que bom. Então, porque me deram um negócio aqui para ouvir, eu não ouvi, fiz a mesma coisa que ele fez comigo. Ele mentiu para mim, eu menti para ele que não tinha ouvido, que ninguém tinha ouvido. E dei para ele colocar no computador. Ele colocou no computador e começou a ouvir. A hora que ele ouviu a voz dele, ligou para a mulher dele e disse que ia cancelar um compromisso que tinha com ela, que estava enfrentando o momento mais difícil da vida dele. Desligou e falou uma frase que eu considerei esdrúxula. Não se fazem mais empresários como antigamente. Foi o que ele falou para mim. A gravação teria sido feita no dia 24 de fevereiro de 2014. A revelação gerou uma ira no governador, que cobrou explicações de Roldo, que virou as costas para Tony Garcia. Segundo Tony, a Bertin se tornou inimiga declarada do governo paranaense e jamais teria financiado a campanha da reeleição. Por fim, o ex-deputado afirmou que Beto Richa tinha conhecimento das corrupções no governo e que a soberba traiu Richa no caso da PR 323. É tanta coisa aparecendo, cada dia uma coisa nova, sabe, que a gente não sabe o que tem ainda debaixo desse tapete de esqueleto para vir à tona, né? Agora, eu alertei o Beto, que dentro do governo dele tinha um balcão de negócios dessa gente que rodeava ele, e gente com muito poder. Principalmente o Deonilson. O Beto é meu amigo desde que ele tinha 16 para 17 anos, a gente corria de kart junto. O Beto era uma excelente pessoa, mudou muito. O Beto mudou. Quando começaram os malfeitos aí no governo dele, tudo eu ia na casa dele ou na praia, eu alertava ele e falava, Beto, está acontecendo isso. Ele ia ver, estava acontecendo, ele cortava. Várias coisas, várias maracutaias que estavam se armando, entendeu? Eu falava para ele e ele abortava. E essa da 323 foi aí o primeiro pecado que eu comecei a ver que ele estava mudando, entendeu? Diante da gravidade das coisas, eu acho que ele estava um pouco cego aí pelos áulicos que cercavam ele e achavam que nada daquilo ia acontecer. Eu não vejo isso com alegria, sabe? Mas quando eu escrevi uma carta aberta com ele e que a partir daquele momento ele rompeu comigo, foi em setembro, alguma coisa de 2015, aí eles começaram a falar e me bombardearam lá dentro, o próprio Beto, que eu os estaria chantageando. Eu desafiei eles. Então falem no que eu estou chantageando, por favor, traga a baila. E eu comecei, a partir daquela carta aberta, publicamente falar dos problemas que tinha no governo dele e do que iria acontecer. Eu até previ que a hora que ele deixasse o governo para ser candidato ao Senado, ele teria duas saídas. Ou ele sairia pela porta da frente, ou ele sairia buscando, entendeu, nos tribunais a liberdade que ele poderia perder. O Beto sucumbiu ao que há de pior. Eu sei que ele tem um parecer de advogado amigo, que levou para ele um parecer dizendo que ele não deveria deixar o governo, visto que poderia acontecer se ele perdesse a prerrogativa do foro. Ele preferiu ver outros advogados de fora daqui de Brasília que deram a garantia para ele que isso não daria tempo de correr aqui, que demoraria muito, e você está vendo o que está dando, né? As coisas aqui no Paraná é a terra do Sérgio Moro, né? E as coisas da terra do Sérgio Moro andam, né? Tony Garcia ainda garantiu na entrevista que não foi o responsável pela divulgação da gravação, mas sim que foi o mensageiro de Beto Richa. Já no despacho do juiz Fernando Fischer, que determinou a prisão do ex-governador Beto Richa e sua mulher Fernanda e do irmão Pepe Richa, além de assessores e operadores, o GAECO do Ministério Público Estadual relata o esquema de desvio de recursos no programa Patrulha do Campo, que consistia em melhorias de estradas rurais, num total de R$72.100.000. Quem entregou os detalhes foi o ex-deputado Tony Garcia. Ele integrou o grupo de empresários que seriam beneficiados pela licitação, com o compromisso de repassarem parte dos valores ao próprio governador. David Souza,
Repórter CBN. Bom, ainda falando sobre esta situação de Beto Richa, para a gente fechar o jornal aqui, o ex-governador do Paraná e candidato ao Senado pelo PSDB deixou a prisão no início da madrugada deste sábado. Ele estava preso desde a última terça-feira no regimento da Polícia Montada, no bairro Tarumã, em Curitiba. Ele foi solto após uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, o Gilmar Mendes, na noite de ontem. A mulher de Beto, a ex-secretária estadual Fernanda Richa e outros 13 investigados da Operação Rádio Patrulha também tiveram a liberdade concedida. Fernanda e o irmão de Beto, Pepe Richa, que é ex-secretária estadual, estavam presos no mesmo local, também saíram na madrugada deste sábado. Os investigados foram detidos pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, GAECO, suspeitos de envolvimento em um esquema de superfaturamento de contratos para manutenção de estradas rurais em troca de propina. Na saída, Beto Richa se pronunciou. Não respondeu a perguntas dos jornalistas, mas disse em pronunciamento, abre aspas, "O que fizeram comigo é uma crueldade enorme. Não merecia o que aconteceu. Estou de cabeça erguida. Continuo respondendo a todas as acusações." Fecha aspas. O ex-governador disse que o povo do Paraná conhece a sua história política dele e da família. Disse que está cansado, mas garantiu que vai retomar a campanha para o Senado. Ao concluir a fala, o ex-governador, no momento em que saía da prisão, afirmou que entrou no regimento da Polícia Montada como um homem honrado e que estaria saindo de lá da mesma forma. Mais cedo, ontem, sexta-feira, a defesa de Beto Richa havia pedido a Gilmar Mendes que soltasse o cliente, alegando que o decreto de prisão era absolutamente nulo. Antes da decisão do ministro, o juiz Fernando Fischer havia convertido as prisões temporárias em preventivas, sem prazo, do ex-governador e dos outros 9 investigados na operação, considerando haver risco de ordem pública e econômica. Ainda nesta semana, Beto havia sido levado ontem ainda para depor no GAECO, mas preferiu ficar calado. Fernanda Richa também prestou depoimento e falou por mais de 1 hora.